Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos. Estamos mais uma vez aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazer uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta oportunidade. Nós vamos falar hoje, aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, na transfiguração do Senhor Jesus, quando 6 dias depois, Jesus convidou Pedro, Tiago e João para ir até o monte aonde ele se transfigurou diante dos seus discípulos. E durante essa transfiguração, algo sobrenatural aconteceu. Moisés e Elias vieram conversar com o Senhor Jesus. E Pedro disse: Senhor, quer que preparamos 3 tabernáculos? Um para ti, outro para Moisés e outro para Elias? E Jesus disse: não precisa, não é necessário. E neste momento, uma nuvem de glória se aproximou e veio sobre eles. E eis que eles ficaram trêmulos, com medo, espantados, assustados. Acabaram caindo por terra e ouvindo uma voz que disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Essa passagem aqui, meus irmãos, ela nos traz uma direção de Deus Pai, da missão de Deus Filho e da nossa obrigação, trazida pelo Espírito Santo. Escutai-o, ouve, entenda, compreenda, pratique, viva, seja discípulo, atento aos ensinamentos do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem nos recomendou, quem nos deixou esta mensagem é Deus Pai. Ele disse, naquele momento, naquela oportunidade, quando o céu se abriu, quando desceu Moisés, quando desceu Elias, e um pouco antes o Senhor Jesus estava já transformado, transfigurado numa luz, num resplendor tão grande com a sua glória. Eis que aquela voz vem e diz: Este é o meu filho amado, em qual eu me comprazo. Deus disse: escutai-o. E até hoje, infelizmente, meus irmãos, tem muita gente que não ouve os ensinamentos, a direção do Senhor Jesus Cristo. Vive na rebeldia, vive na ignorância, vive no pecado e faz tudo ao contrário do que o nosso mestre ensinou. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Infelizmente, muitas coisas estão à frente do nosso Deus. Muitas soberbas, muitos prazeres, muitas coisas mundanas, muitos falsos deuses, falsos ídolos, muitas crenças que acabam tirando da presença do Deus Criador de todas as coisas. Não estamos escutando a voz do Senhor Jesus e não estamos escutando a voz de Deus Pai, poderoso Criador, Pai do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que nós conseguimos amar as pessoas como Jesus amou? Se nem mesmo os da nossa família, os que estão próximos a nós conseguimos amá-los e respeitá-los? Hoje há uma impaciência tão grande dentro das casas, dentro do convívio familiar, entre pai e filho, entre marido e esposa, entre irmãos. Hoje há uma disputa tão grande entre sociedade, hoje há uma disputa tão grande dentro da própria igreja, hoje tem uma disputa grande dentro do nosso contexto de convívio, de comunidade, uma arrogância, uma soberba, todo mundo pensando em si, se eu estiver bem, se eu conseguir, se eu vencer, se eu puder, pensando sempre em si e jamais pensando no coletivo. Os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou e o Deus Todo-Poderoso disse: escutai-o. É para amar Deus Pai sobre todas as coisas, é para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus disse que era para confortar a viúva e ajudar o órfão. O Senhor Jesus nos deixou
Sagradas Escrituras, como ensinamento, é para dar de comer a quem tem fome, é dar de beber a quem está com sede, é vestir quem está nu, é visitar quem está preso, é curar os enfermos, é expulsar os demônios, é ser discípulo de Jesus, amando e respeitando, perdoando não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ouvindo primeiro, dando ouvido à sabedoria, não entrar em contenda, porque a Bíblia diz que ai do tolo que questionar o tolo, se torna tolo. Muitas das vezes o nosso silêncio, o nosso amor e a nossa compaixão. O Senhor Jesus disse, se nós amarmos a nossa família, que grandeza tem. Nós temos que amar os de perto e os de longe, inclusive os nossos devedores, aqueles que não gostam. Devemos amá-los, respeitá-los e orá-lo por eles, interceder por eles. O ensinamento do Senhor Jesus disse para ser de manso, para ser de humilde, para consolar os que choram, para ser apaziguador. Deus Pai, nesta passagem aqui de Mateus 17, ele fala no versículo 5, escutai o meu filho amado, o qual me compraz. Escutai porque ele veio trazer a mensagem de Deus Pai. Jesus fala no Evangelho o tempo todo, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E tudo que de meu Pai eu ouço, eu falo a vós. E aquele que vê a mim, vê a meu Pai, que vê meu Pai, vê a mim, porque eu e meu Pai somos um. O doce Espírito Santo está dizendo para você, está dizendo para mim neste momento, que nós precisamos consultar as Sagradas Escrituras, ver os ensinamentos do Senhor Jesus, escutá-lo e praticá-lo. Colocar em prática todo esse ensinamento. Todo esse ensinamento. E você vai ver que tudo te vai bem. Jesus disse que aquele que com ele não junta, espalha. Tem muita gente espalhando o Evangelho, escandalizando o Evangelho. Irmãos, nós não estamos aqui por disputa. Só há um Rei, Redentor e poderoso. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós estamos todos aqui no aprendizado, numa escola. E esta vida ela passa muito rápido, não dá para perder tempo. E Jesus está voltando, está às portas. Já está se cumprindo o que está escrito em João 14. Eu volto para buscá-lo. Vou preparar as moradas, mas eu volto para buscá-lo. Se não fosse assim, não vou lhe tinha dito. Jesus falou, escuta ele. Deus disse, escuta ele, ele vai voltar. Esteja preparado para você ser convidado a estar no arrebatamento com Jesus Cristo, a ter o seu nome escrito no livro da vida, a ser você um cidadão do céu, a ser você um cristão na terra, um pequeno Cristo, a ser você um semeador da palavra, a ser você um divulgador do Santo Evangelho, a ser você uma ovelha mansa, a ser você um servo valoroso, um vaso de honra, a ser você um filho de Deus Pai, levando o amor, levando a verdade, saindo da mentira, fugindo do pecado, amando todos com igualdade, ouvindo os ensinamentos de Jesus e praticando, para que você se torne luz no mundo e sal na terra, para que você se torne uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa diferente, que as pessoas possam perceber que você de fato resplandece a luz de Cristo, que você é uma nova criatura, que você não perde a estribeira fácil, que as palavras mundanas não estão na tua boca, que a murmuração não faz parte do teu convívio, do teu dia a dia, que você transpira Jesus Cristo, que você medita na palavra de dia e de noite, porque foi isso que Jesus pediu, meditai na palavra de dia e de noite. Ate essas palavras no teu coração, coloque-as no teu pescoço, para que você saiba o que está fazendo. Seja conhecedor do Evangelho, o Evangelho da paz, o Evangelho do amor, o Evangelho do perdão, o Evangelho da graça e da salvação. Jesus ensinou a orar pelos pobres, pelos doentes, pelos enfermos e curá-los. E você tem este poder se você está em Cristo Jesus. Você é nova criatura.
Você já não é mais a mesma pessoa. Deus Pai Todo-Poderoso, Ele não só deu o seu Filho amado, como nos deu também o Espírito Santo, Consolador, através do retorno de Jesus para a glória. O Consolador ficou conosco. João 16. Você pode ler essa passagem. Nós temos o Espírito de Deus avivado dentro de nós. Mas então não combina com você um Espírito de Deus dentro de você e você viver triste, cabisbaixo, você viver num desânimo, você viver com uma vida promíscua, uma vida de mentira, uma vida de engano. Não combina, não dá. Se você é de Cristo, você tem que ser luz no mundo e sal na terra. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você tem que ter o discernimento de quando você está agindo fora da direção do Espírito Santo. A palavra diz que você não deve entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 tem essa passagem. Em Lucas também tem essa passagem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça ele. Não faça as coisas para que o Espírito Santo fique triste com você. Para que você tenha paz de espírito, para que você tenha mansidão, para que você possa estar com a presença do Espírito Santo avivado dentro de você. Meus amigos, meus irmãos, aprenda a viver em espírito e verdade. Quando a tua vida é conduzida pelo Espírito Santo, você está ouvindo a voz do Senhor. Você está ouvindo a voz de Deus dizendo assim: este é meu filho amado, ao qual eu me comprazo. Quando você está ouvindo o Espírito Santo, você anda na direção do Espírito Santo, para que você não blasfeme contra o Espírito Santo. Lucas 12:10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. O Espírito Santo é o Espírito da renovação, é o Consolador, é o Espírito da vida, é o Espírito que nos direciona. Ouça Ele atentamente, conversa com Ele, pede direção, busca sabedoria. O Espírito Santo é quem vai dizer para você ouvir a voz do Senhor, para você escutar a direção do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que vai trazer na mente o que Jesus diria para você fazer nesta hora. Como Jesus se comportou no casamento quando faltou o vinho, quando ele foi chamado. Como Jesus se comportou no momento que ele pregava para a multidão e acabou os pães, e ele multiplicou os pães. Como Jesus agiu quando ele foi chamado para acalmar a tempestade no barco em que estavam os discípulos. Como foi Jesus quando aquele homem leproso foi em direção a ele. Como foi Jesus quando os 10 leprosos foram curados. Como agiu Jesus quando a mulher de fluxo de sangue tocou nele. Como agiu Jesus quando Zaqueu subiu na árvore. Como foi Jesus no momento da multiplicação dos peixes. Como Jesus curou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Como ele ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Como Jesus partilhou o pão. Como Jesus curou, como Jesus orou, como Jesus vivia, como Jesus buscava a presença do Pai. Por isso escutai-o no secreto. Está tudo na Bíblia, irmãos. Está tudo escrito aqui, é só você ler. Não há necessidade de pregar se você ler, se você buscar. Mas infelizmente, ou felizmente, nós fomos chamados para esta missão de dizer para você, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para que você não seja enganado. Mateus 6:6, você entra no teu quarto, em secreto, teu aposento, fala com teu pai em secreto ele te ouve e vai te honrar publicamente. Oséias 4:6, o povo sofre por falta de conhecimento. Irmãos, escutai o Senhor, escutai Jesus. E você escutando Jesus, você vai ver que tudo te vai bem. Você vai ver que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. 2 Coríntios 5:17, você vai se tornar uma nova criatura. O Deus Todo-Poderoso, ele se apresentou naquele momento, naquele monte, depois do Senhor Jesus ser transfigurado, do tamanho do poder, da graça que estava sobre ele, do céu ter sido aberto, Moisés e Elias compareceram para ter uma conversa com ele, um particular com ele, os discípulos João, Pedro e Tiago ficaram, estão aqui, e de repente aquela voz: este é meu filho amado, o qual me comprazo. Escutai-o. Escuta o que Jesus pregou nos evangelhos. Coloque em prática.
E aqui mesmo, neste capítulo 17 de Mateus, no versículo 7, Jesus se aproximou, tocou-lhes nos seus discípulos que estavam caídos e disse assim: levantai-vos e não tenhais medo. Ele está dizendo para mim, está dizendo para você, que depois dessa glória toda, dessa palavra com o Espírito Santo, para você ter esse entendimento do Evangelho, para você saber que Deus está falando com você neste momento, Jesus te toca e agora. O Espírito Santo te toca e diz assim: ei, levanta, não tenhas medo, eu sou contigo. Aqui no versículo 7, ele disse a Pedro, disse a João e disse a Tiago, estavam os três caídos, tamanha glória da presença de Deus, de Jesus. Imagina o céu aberto, Moisés e Elias, Jesus transfigurado, a nuvem de glória e Deus falando. Imagina um momento de glória, o poder da graça do Deus Pai Todo-Poderoso. E eles caíram por terra. E aquela voz disse: escutai-o, meu filho amado, o qual eu me comprazo. Escutai-o. E Jesus chega até ele, toca neles e diz: levantai-vos e não tenhais medo. É para que você levante e que você não tenha medo, e para que você escute a voz do Espírito Santo falando com você. Se você parou para ouvir essa mensagem, é porque o Espírito Santo está falando com você. Se você parou, se interessou, é porque você quer morar na glória. Se você parou e está ouvindo esta mensagem, é porque você escuta as Sagradas Escrituras, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. E se você está ouvindo atentamente esta mensagem, é porque você foi chamado e você foi escolhido por Deus Pai, Filho e Espírito Santo para morar na glória. É porque o Senhor Jesus conta com você, para que você seja Tiago, seja Pedro, seja João, para que você seja discípulo dele nessa terra, ou discípula dele nessa terra. Para que você faça também o anunciar do Evangelho, para que você também faça a obra de ir e anunciar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Para que você receba a orientação que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos em Mateus 28, 18, 19 e 20. Eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, portanto, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai o que eu vos ensino e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. O Espírito Santo está aqui, irmãos. É Ele que está ministrando esta palavra. É Ele que fala com você nesta oportunidade. Talvez você não está dando ouvido ao Espírito Santo e por isso que as coisas não têm ido certo na tua vida. É por isso que os dias têm sido difíceis e por muitas das vezes você pensa em desistir. E tem hora que você parece que está cercado, não tem mais caminho que você possa seguir. Tem hora que o teu corpo está tão pesado que você não consegue ficar em pé. E tem hora que você está deitado que você não consegue nem descansar. De tamanho cansaço espiritual que você está sofrendo. É porque o inimigo da nossa alma, ele está contra aqueles que servem Jesus e aqueles que têm chamado do Senhor Jesus Cristo. E você precisa se revestir da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Jesus ensinou isso. Jesus orava, sendo ele o Filho amado, a qual Deus se complaza, ele orava para nos ensinar a orar. Ele jejuava para nos ensinar a jejuar. Ele ia para o secreto com o Pai e ele fazia a obra de Deus na terra para nos ensinar a fazer. E ele nos deu missão para ir, impor as mãos e orar, expulsando demônios, curando e libertando em nome do Senhor Jesus, porque todo esse poder nos foi dado através do Espírito Santo, que está aqui comigo e que está aí com você. Busca intimidade. Busca intimidade. Busca aproximação. Tenta buscar o máximo possível, vai mais fundo, mais profundo. Ainda há tempo para você voltar ao primeiro amor. E coisas que olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram, você vai ver. Que Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo te desperte esta noite. Desperta você que dorme espiritualmente. Efésios 5:14. Você pode todas as coisas naquele
que te fortalece, o que te fortalece é o Senhor Jesus Cristo, o que te fortalece é o Espírito Santo. Recante, coute, plai, manai, que coe, flai, necante, sanecante, plai, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e a sua justiça. Romanos 8, 28. Flicante, handerham, manai, que coute, plou, necante, flai, e até mesmo no teu silêncio, no gemido inexprimível, você fala ao Senhor. Romanos 8, 26. Rancante, sonepla, manai, que flou, necante, que derram, manai. A palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante como uma espada de 2 gumes que penetra até a alma, dividindo alma e espírito, medulas e discernimentos. Hebreus 4:12. Recafraste canteplo. Meus irmãos, escutai a palavra de Deus. Escutai o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Coloque em prática e aceite Jesus hoje como teu Salvador. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. João 11:40. Graça e paz, amigos. Esta foi a mensagem para hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus Pai e Deus Filho te abençoe grandemente. Aceite Jesus como teu Salvador e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Até a próxima mensagem aqui no nosso canal. Graça e paz, gente amiga.